Fala pessoal, belezinha? Hoje eu vou fazer aqui o teste de estresse do computador, né? Depois que eu montei, eu não fiz nenhum teste do tipo utilizando um software. E hoje aqui, depois de um bom tempo, eu vou fazer aqui o teste utilizando o software AIDA64, que é um software bem famoso aí. O pessoal utiliza bastante para fazer esse tipo de teste. E eu já tô com ele aqui aberto. Eu vou fazer primeiro de estresse do CPU, depois eu vou fazer o estresse FPU e depois o da GPU pra gente ver aí os números, né? Eu deixei aberto aqui também o gerenciador de tarefa mostrando aqui o desempenho da CPU, porque assim a gente consegue ver a atualização em tempo real, né? Ver a diferença aqui em tempo real a partir do momento que eu iniciar aqui o estresse. Então, no momento eu tô aqui só com o OBS aberto. Eu tava utilizando aqui também o Microsoft Edge, mas eu fechei. Então eu tô só com o OBS aberto e esses programas que estão aqui, né? Vamos lá fazer o teste para ver no que vai dar aí. Iniciando. Aqui já é interessante que a gente consegue ver já a diferença na hora imediata, né? Então aqui já subiu para utilização em 100%. Eu só marquei a opção de estresse CPU, que teoricamente ele vai ficar um pouco mais leve, né? Um pouco menos agressivo. Vamos ver aí quanto que dá. A minha intenção é deixar aqui pelo menos uns 5 minutos aqui rolando o teste, que acho que já vai dar uma média legal, um parâmetro interessante. Um outro ponto que vale comentar também é que eu tô utilizando a versão gratuita do AIDA64, né? Então tá aqui gigante escrito Trial Version, que é a versão free de teste, né? Não sei se tem alguma limitação na hora de mostrar os resultados do teste ou não. Eu espero que não tenha. Eu sinceramente não pesquisei esse item específico. Então eu só baixei, instalei e tô testando. Vamos ver aqui juntos, descobrir juntos se tem alguma limitação. Então se for sua dúvida também isso, fica aí que já a gente vai descobrir. Então eu vou dar um corte aqui no vídeo para pular para a parte depois da finalização do teste pra gente já ver o resultado, né? Então daqui a pouquinho eu tô de volta. Voltando aqui, finalizou, já chegamos aqui em 5h30, até passou um pouquinho. Então eu vou apertar um stop aqui agora, né? E vamos ver aí o resultado. Tem um stop aqui. Ele já baixou aqui o uso, né? Já caiu para 9% aqui. Vamos dar uma olhada agora no resultado. Então aqui, pessoal, nas estatísticas, a gente vê que a média aqui da temperatura, né? A média ficou em 60 graus. Um mínimo aí de 41 e o máximo de 84. Então foi bem alto, né? A média de 60. Aqui a voltagem também. A média ficou de 3.298. E CPU Throttling não teve nenhum. Pra quem não sabe, CPU Throttling seria se ele batesse o pico máximo ali de temperatura, ele poderia parar o teste por segurança, né? E aqui ele não precisou fazer isso nenhuma vez. Vamos fazer agora aqui o teste de estresse do FPU. Basicamente, FPU, pelo que eu tava pesquisando, tá? Não sou nenhum especialista, mas pelo que eu pesquisei aqui, o FPU é unidade de ponto flutuante, que basicamente seriam cálculos matemáticos que o computador faz, que são mais complexos do que um simples teste de CPU. Então ele vai forçar muito mais o FPU do que no CPU. E onde que ele se aplica, né? Como que se aplica o FPU, a utilização do FPU no dia a dia? Também, pelas minhas pesquisas, seria em basicamente desenhos 3D, para o computador chegar ali em uma entrega 3D, numa qualidade um pouco melhor, ele precisa fazer cálculos mais complexos e, consequentemente, utiliza mais, e aí ele vai forçar um pouco mais o computador, a CPU, no caso. E além disso, quando alguns jogos, né, que utilizam desses recursos 3D, eles também têm esse processamento um pouco mais aprofundado, né? Ele vai fazer diversos tipos de cálculos matemáticos por trás, existe toda uma ciência ali por trás e acaba forçando e utilizando um pouco mais. Porém, isso não é algo que vai acontecer, por exemplo, durante todo um jogo. É que em algumas cenas dos jogos, alguns pontos específicos, jogos mais atuais, acaba tendo alguma coisa 3D que aí envolve esse estresse FPU aí relacionado, né? Mas não é algo que vai ficar acontecendo frequentemente. Mas enfim, vamos lá para o teste. Então aqui selecionei só a opção do FPU. Vamos ver aqui agora o resultado. Aqui ele já tá dando um throttling, né? Máximo 10%. Já tem um overthrottling detectado. Então ele já tá forçando bem mais, né? A gente já consegue ver isso. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui estatísticas em tempo real. Ele tá batendo 99, que é exatamente o limite aqui da temperatura da CPU, né? Vamos ver aqui se ele vai oscilar muito ainda, se vai subir muito. Qualquer coisa eu posso parar o teste antes. Se se mantiver assim, dá pra segurar um pouco. Vamos ver, acho que aqui ele coloca o máximo de 10%, provavelmente é o limite que ele vai permitir, né? Se passar desses 10% aqui, 10%, ele vai interromper o teste. Voltando ao que eu tava falando, né? Isso daqui não é uma coisa
coisa que vai acontecer frequentemente, constantemente ali numa utilização do dia a dia, no jogo ali. Se você, obviamente, não utilizar ferramentas e recursos 3D, né? Quando você utilizar, renderizar alguma coisa, você pode utilizar tranquilo. Você tá vendo que ele tá fazendo estresse. Ele, apesar de ter apontado aqui o throttling, ele não interrompeu o teste, então ainda não tem nada fora de segurança, né? Acima do limite. Então isso daqui não aconteceria, por exemplo, numa utilização do dia a dia, numa renderização de algo 3D. Então não tenho que se preocupar quanto a isso. Porém, é um ponto interessante, vale a pena ficar acompanhando aí, até por questões de manutenção, né? Então você ter uma noção do que está acontecendo, se precisa trocar, fazer alguma manutenção, algum ajuste. Então vale a pena fazer esse tipo de teste de vez em quando. É a primeira vez que eu tô fazendo aqui, então inclusive se você estiver vendo que eu tô falando alguma coisa errada aqui relacionada ao software ou às explicações técnicas aqui, por favor, comenta aqui embaixo. Sou só um curioso que tava dando uma pesquisada sobre isso para poder fazer os testes aqui na minha máquina. Mas é isso, eu vou cortar o vídeo aqui, vou deixar os 5 minutos também e vamos ver. Caso antes dos 5 minutos aconteça alguma coisa que suba um pouco mais, eu volto, senão eu volto só na finalização pra gente ver aí o resultado. Bom, estamos chegando aqui já no finalzinho, virando 5 minutos agora, e aqui é interessante, ele se manteve na maior parte do tempo aqui em 68, né, que é onde que tá atualmente, com a mínima de 41 e a máxima aí os 99. Eu não interrompi ainda o teste, eu vou interromper aqui agora, e aí ele já vai baixar aqui a utilização. Ele só deu aquela subidinha no throttling, foi aqui mesmo, no início do teste, acho que bateu o pico ali, né? E aí ele deu essa diferença aí. Mas o resultado basicamente foi esse mesmo. Aqui a temperatura média que ele ficou foi 58,6 e o máximo que ele bateu foi 99. O limite, pelo que eu tava dando uma olhada também, seriam 100 graus, né? Acima disso, o próprio processador ali, o computador ele vai entrar num sistema de segurança e ele não vai travar o computador ou desligar o computador, mas ele vai diminuir um pouco a frequência para poder conseguir dar conta de manter abaixo do limite, né? Então, basicamente seria isso. Aqui na voltagem, ele ficou numa média de 3.299 aqui no 3 volts e no 12 ele ficou aqui em 11.774. Basicamente é isso, ele ficou aqui no throttling em 10, a máxima do 10, né, que foi aquele pico que ele deu. Então vamos lá fazer o teste aqui agora da GPU. A gente já selecionou aqui, vou abrir aqui, a GPU está sendo um pouco mais utilizada agora, acredito que seja por conta do OBS. Estou gravando aqui agora, né, então ela está um pouquinho já em uso, mas eu vou iniciar aqui o teste. Qualquer coisa, se eu notar que tá subindo muito ali, temperatura, alguma coisa do tipo, eu interrompo o teste por questão de segurança. Então vamos lá. E aqui com o teste da GPU a gente já tá com 1 minuto e 30. Eu só não consegui entender exatamente aqui como que eu olho o resultado desse teste, né? Eu tô vendo aqui que ele tá de fato forçando, subiu aqui a utilização para mais de 90%, né? Tá 96, 94, fica oscilando aí nessa porcentagem. Eu só não consegui identificar aqui no software onde que eu consigo ver algum gráfico específico da GPU. Eu tô tentando encontrar aqui. Eu não sei também se ele não deveria mostrar mesmo, mas enfim, é isso. Ela tá se mantendo aqui, dá pra gente ver pelo próprio gerenciador de tarefas. Ela está se mantendo aí na faixa dos 74 graus, né? A utilização quase em 100%, chega a bater 97, acho que não virou 98. Ele fica oscilando de 94 a 97. E a temperatura se mantém sempre nessa faixa ali dos 70 a 75 graus, que eu imagino que vai ser a média final ali que ele daria, né? Se eu soubesse utilizar aqui o software do jeito certo. Mas é isso, eu vou esperar aqui dar os 5 minutos para ver se ele vai subir mais a utilização, se vai acontecer alguma coisa diferente, e eu já volto com a finalização. Caminhamos aqui para os 5 minutos, né? Faltam 10 segundos, e uma coisa que eu fiquei notando aqui interessante é que enquanto tá fazendo o teste aqui da GPU, onde ele mais força aqui, né, pelo gerenciador de tarefas, seria aqui nesse item 3D. E posso estar errado, se eu tiver errado, vocês me corrigem aqui embaixo, né, quem conhece mais. Mas eu imagino que isso daqui acaba tendo uma certa relação com o FPU, né, similar é que com a GPU, um 3D vai forçar muito mais do que um encode de vídeo, por exemplo, que aqui ele sobe por conta do OBS. Então, acredito que envolva aí também questão de cálculos e tal. Obviamente que aqui é voltado para gráficos, né, mas enfim, vou parar aqui agora, vamos ver se o 3D vai diminuir, imagino que sim. Então, parei o teste
Eu não consegui identificar aqui de fato onde que eu olho alguma estatística. Até peço desculpas aí que eu não vou poder trazer claramente esse ponto, mas acho que só pelo gerenciador de tarefas aqui mesmo a gente já conseguiu ver a diferença, né? Então a gente viu aqui a temperatura, ela se manteve ali no 75, eu fiquei acompanhando aqui o tempo todo. A utilização subiu para 94, 97%, e aqui a gente tá vendo agora o 3D baixando bastante depois que eu parei aqui o teste, né? Então, de fato, o teste ele força ali mais nesse ponto do 3D, porque eu imagino que é onde vai exigir mais da placa gráfica. É isso. A intenção foi mais fazer um teste, tanto para avaliar aqui também o desempenho. Eu vou dar uma olhada depois se tem como eu tirar esse trotting, de não ter esse risco, né? Apesar de que eu acredito que isso não foi necessariamente um problema, porque ele se manteve ali numa porcentagem baixa e foi só na hora que eu liguei, iniciei o teste, ele deu um pico e depois ele foi e começou a cair, né? Então imagino que isso não é um problema, mas eu vou dar uma pesquisada. Caso seja, eu posso vir até com outro vídeo depois mostrando se eu conseguir corrigir e como fiz isso, né? Como que eu corrigi. E se você quiser ver mais aí com mais detalhes da configuração que eu montei do computador, como foi a montagem, foi o primeiro computador que eu montei na minha vida e já foi um PC gamer, foi o meu PC dos sonhos aí, é o meu PC dos sonhos. Então dá uma olhadinha aí no vídeo da montagem, tem vídeo também de atualização do setup que eu postei recentemente, que eu coloquei mais uma tela, dá uma olhadinha lá, não esquece de deixar o seu like, se inscrever e comenta aqui embaixo o que você achou. E é isso, até uma próxima, valeu!